Valéria, faça a prece de abertura, por gentileza. Sim, neste momento, unimos os nossos pensamentos e buscamos o nosso Pai amado, o nosso Pai bom, justo, que sabe das nossas dores, sabe das nossas fraquezas, mas nos ama e nos dá todas as oportunidades de crescimento, de cura, de melhora para a nossa felicidade. Senhor Deus, nos reunimos em seu nome, buscamos o seu amor, a sua proteção, pedimos que nos abençoe, pedimos que permita que os bons espíritos nos envolvam. Jesus, Mestre querido, te pedimos a proteção e a luz. Envia-nos teus mensageiros, os nossos anjos de guarda, amigos, protetores, guias espirituais, a nossa família boa, estudiosa, amiga, que está sempre a nos socorrer e disposta a nos amparar, que possam se reunir a nós, todas essas equipes benditas, para o nosso trabalho de estudo e de socorro dos nossos irmãos espíritos, para o nosso equilíbrio, para o nosso aprendizado, Senhor. Derrame as suas bênçãos sobre nós, que toda essa luz, que todo esse amor nos envolva, pacifique, tranquilize, prepare todo este nosso ambiente de aprendizado desta noite. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Então, vamos continuar. No YouTube, vocês vão encontrar essas aulas com o nome de Estudo, Pesquisa e Educação da Mediunidade. Tá? Então, nós estamos estudando Ante a Mediunidade do livro Mecanismo da Mediunidade, Evolução de Dois Mundos, de André Luiz, o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos na segunda parte, porque nós não finalizamos a aula até o projeto, que seria todas as aulas. Então, vamos continuar a nossa aula da semana passada. Forças atômicas. Toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação. Todos os nossos pensamentos, que é um plasma energético, que nós criamos essa energia e nós podemos criar. Nós vivemos no plasma divino, nesse grande fluido cósmico universal. Tudo que pensamos, nós criamos. Só precisamos entender como criamos e como o fazemos. Esta criação, essas forças que se plasmam, ergue-se à base de corpúsculos sob a irradiação da mente. Sempre será a mente realizada, o desejo mental que vai realizar. Corpúsculo, partícula elementar, eletrizada ou não, que resulta da desintegração do átomo. Quando nós emitimos um desejo, uma ação, para que ela solva, nós desintegramos, porque a desintegração, ela vai ocorrendo, uma partícula vai batendo na outra, até que ela volta ao padrão original. Essa é a desintegração. Então, se eu tenho uma bola de maldade, ela vai se batendo, todas aquelas partículas atômicas e subatômicas vão batendo, e vão se eliminando constantemente, até que chega o elemento mínimo, o corpúsculo da matéria elementar. Volta à matéria elementar. Esse mesmo elemento aglutinado, ele forma toda a partícula da nossa mente. Quando nós solvemos, ele volta
novamente a uma vivência natural e como elemento. Então, é isso que o médium tem que entender. Ele vai e ele volta. Vai e volta às formas pensamento. Irradiação, mesmo que difusões, eflúvios, emissões, expansões, projeções e propagações. Tudo aquilo que a nossa mente irradia, nós estamos mexendo com as forças atômicas da natureza. Nós estamos trabalhando com os elementos simples da escala periódica. Então, nós estamos criando tudo isso. Nós ajuntamos e nós expandimos. Tudo depende da nossa vontade. Vamos estudar mais um pouco, que é muito interessante. Espíritos imperfeitos. Então, as almas má, perversas, vingativas, malfazejas, o que é que elas plasmam? Plasmam pela mentes desequilibradas, criminosas, nos círculos inferiores abismais. Quem cria um umbral? Lugar escuro, lugar enegrecido, pegajoso, ruim, maléfico, é a mente dos espíritos. Deus não criou as regiões umbralinas. Deus não criou esses lugares ruins e negativos que nós denominamos umbrais. Essas regiões tristes, depressivas e escuras são criadas pelos espíritos que ali vivem, pelo seu xingo, pela sua maldade, pela sua vingança, pelos seus ódios. Então, aquilo cria esses locais tenebrosos pela própria mente dos moradores das almas que ali estão. Sobre o mesmo comando mental, plasmam lugares tenebrosos, valendo da aglutinação dos fluidos mentais. Vamos entender. Se você pegar um fluido claro, transparente, que hoje é muito comum, as pessoas fazem vidros, fazem todas as peças ainda transparentes. Acrílico, por exemplo, é um fluido materializado, mas é um fluido. Mas poderia ser mental? Poderia. E isso nós formaríamos no mundo espiritual casas todas transparentes, lugares lindos e bonitos. Mas, se nós pegarmos pela nossa maldade uma lama feia, suja, criada pela mente humana, pegajosa, ruim, maléfica, nós vamos criar o castelo escuro, a casa escura. Nós vamos criar coisas ruins com essa própria mente. São os espíritos, as almas dos mortos, nossos parentes, nossos amigos, nossos inimigos, é que criam as regiões umbralinas. Por essa razão, ao adentrar a esses locais, o médium tem que solver, porque é a forma humana, a mente humana. E para limpar, solver, esterilizar, pintar, arrumar, criar locais bonitos, lindos, é a mente humana também. Então, é como esterilizar. E para esterilizar a forma pensamento humana, você precisa desintegrar. É essa a saída. Não tem como você socorrer esses espíritos maus, perversos, vingativos, malfazejos, ruins, se não for solvida essa energia. Ela tem que ser solvida para que você coloque um fluido luminoso, um fluido de paz e de harmonia. É esse o grande projeto da ciência espírita. Quando se estuda fluidos, é isso que é importante, mas é necessário que você tenha conhecimento da Gênese. É a Gênese que vai falar sobre tudo isso, sobre a roupagem dos espíritos, se um local é bom, é ruim, é a Gênese. Os fluidos, tem 48 páginas, e é muito interessante que ele seja estudado, a roupagem e a qualidade dos fluidos, para você entender que a qualidade dos fluidos é a qualidade mental
de nós, médios espírita. É isso que somos. E aqueles que não o conhecem ficam nesses fluidos negativos e maléficos, criados por eles mesmos. Não é Deus que cria. Nós, espírita, precisamos entender que não é Deus que criou as regiões umbralinas, nem a escuridão e nem as trevas. Ele fornece a energia para todos, que é o fluido cósmico universal. E nós somos os co-criadores do bem ou do mal. E para levar a Terra ao mundo de regeneração fluídica, do ódio, da vingança, da preguiça, da ociosidade, enfim, das imperfeições humanas, e fazê-la com que ela possa crescer e prosperar de maneira gigantesca dentro do cristianismo. O cristianismo é isso. Ser cristão é essa grande elaboração de fluidos curadores sobre a Terra. Nós vamos continuar na introdução das notícias históricas do Evangelho. Quem são os escribas e os fariseus? Os escribas e os fariseus eram secretários dos reis. Eram os doutores que ensinavam a lei mosaica e a interpretavam para o povo. Sempre existiu, se você voltar lá um pouco, as pessoas que convivem com o Velho Testamento, qualquer médium é um profeta e qualquer médium pode decidir segundo os seus pensamentos e ação. Ele cria leis que podem dominar os seus povos, pode dominar a religião, pode dominar um país e assim por diante. Aquela eterna conquista é de comando. Na época de Jesus, também tinha essas mesmas situações do comando religioso, que até hoje existe. Por que que Espiritismo não é uma religião? Porque nós não estamos aqui para dominar ninguém. Nós estamos aqui para fazer um progresso coletivo de informações que vai mudar a visão planetária. Nós não estamos aqui para fazer uma religião, porque esse passado, quer do Egito, quer da Mesopotâmia, quer de toda a história da humanidade, sempre foi a guerra. Eu sou mais forte, eu sou mais poderoso, eu mando, eu posso e você me obedece. Como se a religião fosse um freio e um comando. E é isso que o Espiritismo veio fazer. Nós somos livres para crescer, livres para mudar, livres para construir um mundo melhor. Então, a lei de liberdade, a lei de sociedade, está lá no Livro dos Espíritos. E a lei de destruição também está lá. Destruir o mal para construir o bem sobre tudo isso. E sua aversão aos inovadores. Então, Jesus veio com os seus ensinos, veio com todo aquilo que ele trazia como um espírito de uma ordem bem mais elevada, e os mestres daquela época, os doutores das religiões, claro que contrapuseram o Cristo. O Cristo veio e começou a falar contra tudo que eles estavam acostumados a fazer. A dominação, de comandar os seus povos, de comandar a mediunidade, de comandar as igrejas, de comandar tudo aquilo. E Jesus veio com aquela força redentora na simplicidade do Cristo, para fazer uma informação para o povo. Jesus não se preocupou em levar os seus conhecimentos para os doutores da lei, e nem para aqueles que ensinavam a lei mosaica. Jesus se reunia com o povão, ensinou que podia curar, ensinou que podia transmutar, ensinou que podia realizar grandes coisas. Fomos nós ainda que não compreendemos a grandiosidade do Cristo, que nós ainda vamos compreendê-lo. Quem são os escribas e fariseus? Na interpretação sucessiva, dada nos trechos das Escrituras, que transformavam em artigo de dogma.
Então, quando um daqueles sacerdotes, ou de um Pomeine, ou de quem quer que seja, falava é assim, assim seria. Muda todo um país. A religião, ela muda, ela comanda determinadas situações em que pode mudar. Então, é isso que, naquela época, Jesus já veio colocar a liberdade, o direito das criaturas, a liberdade da mediunidade, a liberdade da evolução, a liberdade do trabalho, do crescimento, do aprimoramento do espírito. Mas não chega esses médiuns com um certo desequilíbrio e aí põe uma dominação. Toda dominação, ela não é boa, porque ela não deixa nós termos a liberdade de crescermos. E continua o evangelho. Os fariseus eram entre os doutores motivo de discussão interminável. Eles não paravam de discutir. Tá? Então, para nós espíritas, isso é uma lição. Espírita tem que parar de discutir coisas inúteis, vazias, sem valor nenhum, e começar a pensar de como crescer, como que vamos aprimorar, como que vamos desenvolver em nós as virtudes, a perfeição. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Cada um de nós tem que trabalhar por nós mesmos. Na maioria, sobre simples palavra ou forma. Aí chega Kardec e fala assim: não se preocupa com a forma e nem com as palavras, mas o objetivo. Qual era o objetivo? Seu objetivo de destruir o mal, qual é o seu objetivo? Seu objetivo de construir o bem é o seu objetivo. O que vai valer em toda essa história vai ser o objetivo. O médium tem que saber aonde ele vai chegar. Qual é o seu alcance? Quais são as suas armas? Quais serão as soluções e resoluções que ele precisa tomar para realizar aquilo que ele veio fazer. O médium, ele não pode perder o seu tempo com discussões inúteis e vazias. Como nós trabalhamos com a mente, é a nossa mente. Basta que ela trabalhe, basta que ela o faça. Nada pode nos impedir ou segurar, porque quem faz é a mente. A mente é livre para realizar todo o bem que assim ela o desejar. Jesus. O que fez Jesus que criou tanto problema? Desmascarou a hipocrisia e eles se tornaram inimigos encarniçados. Porque o que naquele tempo fazia? Se você cometia um pecado, e você ia lá e falava com o sacerdote e tudo mais, ele falava para você, ó, vai lá e oferece uma pomba, derrama o sangue da pomba e teus pecados estão quites. Aí você cometia um pecado maior, você ia lá falar com os doutores da lei, e eles falavam assim, ó, mata um carneiro. Mata um carneiro, faz uma oferenda, faça um sacrifício, derrama o sangue do carneiro, e você está livre dos seus pecados. Aí você fazia mais um pecado um pouquinho maior. Aí você ia falar com o sacerdote. Aí ele dizia, ó, mata um boi. Vai lá e faz uma oferenda de um boi, derrama o sangue do boi em oferenda e tudo. Aí você fazia um pecado muito grande. Aí ele dizia, aí é uma oferenda humana. Mas como você não ia se matar mesmo, você pegava e mandava matar seu funcionário, né? Seu escravo. Então era ele que morria. Porque a oferenda era humana. Humana. Foi isso que as pessoas não entenderam naquela época que Jesus falou, isso é mentira. Nem a pomba, nem o carneiro, nem o boi, nem você mandando matar o outro, que vai tirar seus pecados. Houve todo um conflito muito grande, porque o que Jesus colocou era grande demais. E a todas aquelas seitas, todas aquelas religiões, eles queriam ter o monopólio da verdade. Aí chega o Cristo e fala assim, não é isso daí, vocês estão errados. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Meu reino não é deste mundo. Quem queria entender naquela época? Jesus disse assim: meu reino não é deste mundo. Mas nós, espíritas, entendemos que o reino é espiritual. O reino está numa outra dimensão, está no mundo espiritual, que é isso que nós somos. Sabemos que a vida continua após a morte e que nós estamos aqui para uma grande realização. Nós podemos compreender o Cristo. Ele é o nosso exemplo, é o nosso modelo, é os seus ensinos, é a sua moral, é a sua ética. E é isso que Jesus veio fazer e ensinar a nós. Até quando a mulher lhe tocou a hemorrágica, Jesus virou e falou assim: quem me tocou? Quem me tirou uma virtude? A mulher puxou a energia do Cristo para ela. Ela puxou aquela energia para lhe curar, tamanha fé. Então ela puxou. E Jesus sentiu na hora? Sentiu. Como qualquer médium que nós que estamos aqui, quando alguém chega perto de nós e tira, vivos e mortos, tira a nossa energia, faz... Todo médium sabe disso. Jesus ensinou e nos colocou com simplicidade a mediunidade, o trabalho socorrista, o trabalho de cura. Essa é uma realidade para todos nós espíritas. É comum, é simples, é muito simples sermos espírita. Então, a verdade, ela está conosco e nós devemos trabalhar com ela. Mesmo que nós não tenhamos essa fé ardente e corajosa, vamos consegui-la. Vamos buscar essa fé, que isso é muito importante. Assim, continua o evangelho ainda. Eles usavam as práticas exteriores de culto, como lavar as mãos, como colocar roupas limpas, comer com a roupa limpa. E aí Jesus veio falar que isso não. Você pode estar com a roupa, o que vai valer é a alma. É a alma, não é a aparência do corpo, não é as mãos limpas, mas a mão, a alma, capaz de sair energias curadoras. Porque não adianta você lavar e ser mal, e ser perverso, e ser vingativo e malfazer, que as suas mãos onde toca fazem o mal. Quer dizer, o que Jesus veio falar? Veio falar que não era para se pegar nas práticas exteriores de culto. E para nós, espírita, isso é muito claro. Não se apegue às práticas exteriores de culto. Mas a alma está com Deus, estar com Jesus, estar com a espiritualidade maior. E os fariseus, eles eram orgulhosos e dominadores. Eles queriam dominar as religiões, dominar os locais, os reinos, as cidades e tudo mais. E que levaram Jesus ao sacrifício. Naquela situação, mata-se o homem e se atira-se a ideia. Mas o trabalho do Cristo foi grande demais, foi muito importante. Mas Jesus foi bloqueado, Jesus foi fechado, o cristianismo foi fechado e está até hoje muito bem fechado. E os espíritas, que são os continuadores do cristianismo, é preciso romper as barreiras fluídicas de impedimento da divulgação dos ensinos do Cristo. Todo médium recebe essa vibração contrária ao crescimento. Basta você falar que você é espírita, cai uma enxurrada de vibração contra você. Basta você falar de ética, de moral, que vem uma enxurrada adversária. Basta você falar a verdade, que também é uma enxurrada. Então, você vê que nós ainda estamos caminhando por caminhos altamente dificultosos. E o cristianismo é um grande trabalho de todos os cristãos, de todas as crenças, de todas as religiões cristãs. Há muito tempo atrás existia mais de 160. Eu não olhei atualmente para ver qual é a quantidade de religiões cristãs oriundas do cristianismo. É bastante interessante. Mediunidade é um interruptor do divino
ligada em nós para acender a sua centelha por toda a sua gente. Mediunidade é um meio de comunicação com Deus, de comunicação com as almas dos mortos, com a nossa vida espiritual. É isso que é sermos médiums. Então, médium é uma proposta muito grande. E nós nos tornamos, desde o momento em que nós nos tornamos humanos. Saímos do reino animal, recebemos a centelha de comunicação para desenvolver a inteligência. E quanto maior nós chegarmos a uma equipe de Bezerra, de Eurípides, desses grandes espíritos, como Allan Kardec, nós vamos ter aquela irradiação gigantesca. A nossa irradiação pode ter 1 metro, 2 metros, chegar na parede da casa, até no jardim, mas a de Bezerra pode ir a 2.000 quilômetros, pode até mais, pode passar por toda a Terra. É isso que foi desenvolvido e aprimorado. Nós chegaremos um dia lá, na busca incessante do crescimento espiritual. É isso que nós somos espíritas. Vamos crescer e desenvolver em nós todas essas virtudes. E assim, deixamos nossa aula finalizada